SBT, a cara do Brasil. Programa Semeando em Vida, a palavra de Deus suprindo vida para você e sua família. Shalom, amada igreja, shalom, amados em Cristo, shalom, aqueles que também não conhecem a Jesus. É um prazer compartilhar mais uma vez da palavra poderosa de Deus, a palavra que nos ensina, nos conforta, nos ama, tem compaixão de nós, mas nos confronta também em alguns momentos. Porque todas as vezes que a palavra vem como espada, amados, ela está nos confrontando para que nós sejamos alinhados, aperfeiçoados por Deus e viver o melhor de Deus aqui na terra. Meu nome é Paulo Berlim Pérez, pastor do Ministério Sementes de Cristo, aqui em Goiás, em Santa Rita do Araguaia. Estamos gravando aqui em Alto Araguaia, Mato Grosso, duas cidades vizinhas em que nós temos orado por estas cidades. Nós temos colocado os governantes dessas cidades diante do Senhor, orado pela graça de Deus por este lugar, onde passam milhares de pessoas, caminhoneiros, motoristas, entregadores, caminhões para o Mato Grosso, caminhões para Goiás, todos os dias. E nós temos orado para que a graça de Deus alcance o coração desta cidade, alcance o coração dos governantes dessas cidades, alcance as famílias dessas cidades, porque por muito tempo elas foram subjugadas, por muito tempo elas foram condenadas, onde pessoas, moradores da própria cidade, antigos ou novos, falam: essa cidade não presta, essa cidade não tem valor algum, não consegue nada, mas nós como igreja, como líderes espirituais, estamos orando, declarando que estas cidades são do Senhor. E eu creio, amados, Deus fará algo tremendo nestas cidades. Deus fará algo tremendo não porque eu quero, não porque eu estabeleço, porque eu não sou nada. Deus é o poder, é a manifestação da glória, mas porque homens e mulheres convictos de que Deus é soberano, estão orando, clamando pela graça, pela misericórdia, pelo favor de Deus sobre essas cidades, para que todos vejam, todo olho e toda língua possa confessar quão grande coisas Deus fez naquele lugar. Nós nunca vimos isso, nós nunca entendimos que isso podia acontecer, para surpreender tanto rico como pobre, para surpreender líder que está vivendo a vontade de Deus, como líderes corrompidos, tanto tocar crentes ou cristãos que estão inseridos no corpo de Cristo e vivendo a verdade de Cristo, como cristãos que estão vivendo uma vida decadente, como religiosos. É isso que a palavra nos ensina e nos mostra, e é isso que nós temos orado, clamado ao Deus vivo por este lugar, pela nação brasileira, pelos governantes da nação e por todos os estados e cidades do Brasil, clamando constantemente pela nação brasileira e pela graça de Deus sobre esta nação. Eu quero compartilhar com os amados o Salmo de número 8, Salmo 8, que fala algo tremendo aqui sobre a glória divina e a dignidade do Filho do Homem. Um cântico, né, de Davi, uma melodia, os lagares de Davi, ou do Salmo de Davi. Aqui nós vamos ler algo tremendo, amado, algo que é muito gratificante entender que um homem, numa situação de rei, pudesse adorar a Deus da forma que ele adorava e falar com Deus da forma que ele falava. Olha o que diz o texto. O Senhor, Senhor nosso, ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, pois expuseste nos céus a tua majestade. Da boca de pequeninos e crianças de peito, suscitaste força por causa dos teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. Quando contemplo os céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem, que dele te lembres, e o filho do homem que o visites. Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sob os seus pés tudo
lhe puseste. Ovelhas e bois, todos, e também os animais do campo, e as aves do céu, e os peixes do mar, e tudo o que percorre as sendas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Que palavra tremenda! Que Deus poderoso é esse, a qual Davi expressa com tanta alegria, com tanto temor, honra, reverência, respeito, para começar o texto no capítulo 8 e terminar o texto da mesma forma. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Amado, você entende isso? Quão magnífico é em toda a terra o teu nome. Aqui esclarece mais uma vez, o Deus que tem domínio sobre céus e terra, sobre mares e sobre o infinito, o fundo da terra, ou seja, o mais extremo da terra, se é que tem um infinito, o extremo da terra, porque todas as coisas foram conduzidas por ele. Agora, amados, nós precisamos entender que o que Davi está falando da boca dos pequeninos, da criança de peito, suscitaste força por causa dos teus adversários. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos é a lua, as estrelas que estabeleceste, que é o homem que dele te lembres. Quem é o homem? O que é o homem? Sabe o que está falando? Quem sou eu? Quem são os homens? Quem sou eu diante de ti para que lembres de mim? Tu que criaste céus e terra e tem poder, criaste as estrelas. Quando olho para o céu, vejo as estrelas. Quem sou eu diante dessa imensidão, deste poder, desta coisa tremenda que tu estabeleceste e fizeste através da tua palavra? Quem é o homem diante de Deus? Nós somos tão pequenos diante do homem, diante dessa grandeza dos céus e da terra, amado. Nós somos insignificantes diante do globo terrestre, diante desses céus, diante da imensidão da galáxia. Nós somos pequeninos, não pode se ver dependendo da distância. Mas aos olhos de Deus, nós somos algo tremendo, amado. Somos criados no grego, aquilo que fala ali, fizeste no entanto, no versículo 5, fizeste no entanto por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra coroaste. No grego, esta palavra ali, eles substituem por fizeste menor do que os anjos, parecidos contigo, quase igual a anjos, criaste homens e mulheres, quase igual aos anjos que tu também tem domínio. Amados, que coisa tremenda é essa, que discernimento de Davi para poder contemplar a essência, o poder de Deus. Amados, quando nós lembramos disso, quando nós entramos nessa dimensão de reino dos céus e percebemos quão grande é o Senhor e que direito legal, que direito nós tínhamos, ou que forma nós poderíamos ser vistos por Ele. Pessoas tão pequenas, insignificante diante daquilo que Ele criou, daquilo que Ele estabeleceu, mas a palavra de Deus diz que Ele criou o homem do pó da terra e fez imagem e semelhança dEle. Então são considerados filhos, co-herdeiros com Cristo, e Ele diz que dominaste, o domínio sobre todas as coisas que Ele criou era dado ao homem. Mares, terra, animais, peixes, todas as coisas da terra, mas ele não cita domínio de homem sobre homem. Olha que coisa tremenda. Ele diz que nós poderíamos dominar sobre tudo, sobre mares, sobre a terra, sobre animais, sobre todas as coisas, exceto domínio sobre homens, homens dominando homens. Ó, amados, nós
não administramos, nós conduzimos pessoas. Administrar pessoas é subjugá-las, é dizer que você tem domínio sobre elas, mas a palavra de Deus diz que nós podemos conduzi-las, e conduzir é diferente de administrá-las. Administrar, eu dito regras de conduta, eu dito regras de situações dizendo que eu sou maior e eu posso, eu estabeleço. Agora, quando eu conduzo, eu estou dizendo, olha, eu sou imperfeito como você, mas a palavra de Deus, o Deus que nos conduz, que criou todas as coisas, diz que nós devemos fazer dessa forma, diz que nós devemos nos direcionar dessa forma. Então, amados, entenda isso, Ele nos deu domínio sobre todas as coisas, também sobre os seus pés lhe puseste ovelhas e bois todos, e também os animais do campo, aves do céu e os peixes do mar, e tudo o que percorre as sendas dos mares. Ó Senhor, nosso Deus, quão magnífico é em toda a terra o teu nome. Que coisa tremenda. Amados, aqui uma expressão do que Davi viveu, do que estava vivendo e de que havia de viver, confiando em Deus, crendo nesse Deus poderoso, Criador. Quem somos nós? Quem sou eu para lembrar-te de mim, Senhor? Ele é tão tremendo. Ele tem um amor por você tão tremendo que Ele lembra de você, amado. Seja você rico ou pobre, seja você bonito ou feio, seja você sem nada ou que tenha muitas coisas, seja você casado ou não, seja você pequeno ou grande diante dos homens, diante dos olhos do homem, seja você bem-sucedido ou não, seja você uma pessoa que tem evidência na sociedade ou não, seja você um andarilho ou uma pessoa que anda em carros de luxo, não interessa. Ele ama igual a todos, isso influencia de uma forma tremenda, porque aqui Davi está esclarecendo, eu não era rei, tu me via. Aqui ele está falando que antes mesmo de se tornar rei, antes mesmo de ter domínio sobre Israel, amados, lá quando era pastorzinho de ovelhas, quando era o menos provável, quando era o excluído até dos seus irmãos e do seu pai, era o menos provável a se tornar rei. E Deus estabelece o rei para confundir toda a mente humana que faz estratégias como ela quer, mas Deus fala, eu faço como eu quero, porque eu conheço o coração, eu conheço a vida daquele homem, daquela mulher, por isso Ele faz assim, amados. Então, queridos, por gentileza, compreendam a soberania desse Deus e entendam que Ele pode todas as coisas, depende de você acreditar, exercer a fé e ser conduzido numa dimensão de reino que é muito maior e muito melhor do que qualquer vida aqui que nós vivemos ou que a sociedade nos impõe a viver. Entenda, amado, que esse Deus que Davi esclarece através da sua palavra é um Deus que pode mudar a tua história de vida, que pode fazer com que você ame mais, com que você deixe o ódio, com que você deixe a ira, com que você faça coisas certas, com que você ame a sua família, com que você proteja a sua família, com que você estabeleça coisas boas para os seus filhos, para a sua família, com que você exale o bom perfume de Cristo. Esse Deus pode fazer isso. Basta você confiar nele, entregar sua vida a Ele. Entregue a sua vida a Ele, amados, e você verá certamente quão bom e agradável é servir ao Senhor. Quando nós entregamos a vida a Deus, Ele não nos isenta de problemas, mas Ele nos fortalece nos problemas, mas Ele nos auxilia, nos ajuda nos problemas. Ele não elimina os problemas como um passe de mágica para que eu não tenha mais problema, porque o problema me fortalece, amado. Quer você queira ou não, o problema te molda, te aperfeiçoa, porque quando você passa por esse problema com o auxílio de Deus, certamente você poderá ajudar outras pessoas que passam pela mesma situação ou estão passando. Confie nele, amado, entregue sua vida a Ele, os demais coisas Ele fará. Em nome de Jesus, receba essa palavra, seja bênção na sua casa, aonde você passar, para a glória de Deus. Amém. Programa Semeando em Vida, a palavra de Deus suprindo vida para você e sua família.
SBT, a cara do Brasil.